Boa tarde. Queria primeiro agradecer a organização do evento pelo convite. Confesso que já faz bastante tempo que eu não faço uma palestra em um evento ágil. Então é algo relativamente novo para mim, e a palestra, até por conta disso, é um pouco nova também. Essa não é exatamente o tipo de apresentação que vocês talvez estejam mais habituados. Eu, na verdade, vou contar aqui, vou falar sobre 7 assuntos diferentes, que são assuntos que não estão aqui para ensinar, de certa maneira, nada novo para vocês, mas talvez ajudar vocês a enxergarem desenvolvimento ágil sob uma perspectiva um pouco diferente. Por quê? Porque é muito comum a gente... o Manuel até estava comentando antes, a gente já tem um bom tempo de desenvolvimento ágil, e hoje se tem a sensação de que, ou se diz, que muita gente já usa desenvolvimento ágil, mas a gente sabe que na prática, às vezes, nem todo mundo realmente entende a base do que significa certas coisas dentro do desenvolvimento ágil. E essa apresentação de hoje vai passar um pouco, vai falar um pouco sobre isso. Então, tem 7 assuntos que eu vou tratar, e eu vou começar aqui um contador. Como um bom contador na área de computação, ele vai começar com 0, o que significa que, no final das contas, não vai dar 7, vai dar 8. Então, eu vou começar com uma historinha rápida. Uma historinha que algumas pessoas já conhecem, que é a fábula dos porcos assados. Então, se vocês conhecem, só aguentem um minutinho comigo. A fábula dos porcos assados diz o seguinte: num tempo muito remoto, lá atrás, existia um grupo de pessoas morando num lugar, e essas pessoas tinham uma necessidade de comer porquinhos. Até então, essas pessoas só conheciam o conceito de comer o porquinho cru. É um pouco desagradável pensar nisso, mas funcionava assim. Um dia, caiu um raio na floresta. E aí, no momento que caiu esse raio na floresta, começou um incêndio. Depois que o incêndio passou, as pessoas começaram a andar por aquele lugar que antes estava sendo incendiado e descobriram que tinham ali alguns porcos que tinham ficado assados na floresta. E, pela primeira vez, elas tiveram contato com um porco assado. E eis que elas comeram um porco assado, e elas descobriram que não dava mais para comer porco cru, porque o porco assado era muito melhor. Botava um salzinho, então, ficava uma delícia. E até hoje vocês continuam aí comendo no churrasquinho, porco assado, lá na linguiça, fantástico. Eles adoraram essa ideia também. Bom, até que um dia, eles falaram assim: a floresta, a gente já coletou aqui todos os porcos que ficaram assados, a gente precisa de novos. O que a gente faz, então? Como é que a gente vai ter mais porco assado? Bom, é muito simples resolver esse problema. Basta você queimar outra porção da floresta. E aí você depois vai lá e coleta os eventuais porcos que tiverem, por acaso, que estivessem lá naquele momento, e então ficaram assados. Olha que ideia brilhante. Então eles passaram a viver dessa forma. Cada vez que eles queriam mais porco assado, eles iam lá, queimavam uma outra porção da floresta e depois coletavam os porcos que estavam lá. Até que surgiu alguém, e nessa altura do campeonato vocês já podem imaginar quem poderia ter sido esse alguém, o nosso herói, o estagiário, porque sempre tem que ter um estagiário na história. Eis que o estagiário vem com uma ideia brilhante e inovadora. Ele fala assim: veja, e se a gente, ao invés de queimar a floresta, pegasse o porquinho, matasse e botasse em cima de uma grelha? No final, a gente ia ter um porco assado do mesmo jeito. Mas, como vocês podem imaginar, o gerente do estagiário riu da cara dele. Você está louco, rapaz? Como é que você vai fazer uma coisa dessa? Não, a gente precisa continuar fazendo como a gente sempre fez. Bom, essa história ela serve para ilustrar o seguinte: existem diferentes formas de fazer as coisas. E eu acho que dá para notar que algumas são um pouco mais otimizadas do que outras. Então, por exemplo, colocar o porquinho na grelha é ligeiramente mais otimizado do que queimar uma floresta inteira para ter um porquinho. Mas, às vezes, a gente não tem essa noção, até que surge essa nova tecnologia, conhecimento, ou como você queira chamar. Mas, quando ela surge, a maioria das pessoas
fica extremamente desconfortável com essa nova tecnologia e não acredita que aquilo possa ter uma diferença tão brutal. Mas ela pode ter. E essa história serve apenas para ilustrar isso. E eu queria que vocês tivessem essa história em mente ao longo das outras 7 histórias que eu vou contar para vocês, para que vocês sempre pensem até que ponto isso daqui pode ter um desempenho muito melhor do que a outra proposição, que é a proposição mais normal. E agora a gente vai, então, começar a falar da primeira história. E como vocês vão ver, num primeiro momento, não tem nada a ver com desenvolvimento ágil nem com computação. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar na parte que tem a ver especificamente com desenvolvimento ágil. Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Por que é que a gente, ao longo da vida, tipicamente vive numa única cidade? Por que que a gente, às vezes, nasce e morre na mesma cidade, ou às vezes a gente nasce, até se muda por alguma razão, como, por exemplo, fazer uma faculdade em outro lugar, de repente começa a trabalhar em outro lugar e fica lá para o resto da vida? A pergunta para vocês é, vocês já pararam para pensar, por que que a gente faz isso? Por que que é uma cidade, ou pouquíssimas cidades ao longo da vida? Por que que a gente não passa, por exemplo, a vida trocando de cidades aí pelo mundo? Parece uma ideia maluca num primeiro momento, porque afinal de contas todo mundo vive sempre na mesma cidade. Bom, essa foi uma ideia essa foi uma questão que me ocorreu em algum momento, mas para chegar lá, deixa eu primeiro contar umas coisinhas que aconteceram na minha vida nos últimos anos, que inclusive me afastaram um pouco do desenvolvimento ágil, que foi o seguinte, há um tempo atrás, eu e minha esposa, mais precisamente em 2009, a gente fez uma viagem dessa assim de final de semana, feriadão, para a Argentina, para Buenos Aires. A ideia era só passar uns 3, 4 dias lá. Quando a gente estava lá, a gente descobriu uma coisa. A gente descobriu que a gente tinha uma enorme afinidade com a cidade. Era como se fosse assim, a gente tinha acabado de descobrir que aquela cidade, por maior que sejam os problemas que ela tenha, por maior que sejam os problemas que a Argentina tenha, seja lá o que for, mas parecia que tinha sido uma cidade criada para a gente. E até então a gente vivia num outro lugar, que era Niterói, lá no estado do Rio de Janeiro, e a gente achava que estava tudo bem. Até a gente chegar naquela cidade e falar, cara, essa cidade tem tudo a ver com a gente. Naquele momento, então, a gente se fez a seguinte pergunta. Só para contextualizar, naquele momento, tanto eu quanto ela trabalhávamos em casa, e a gente se fez a seguinte pergunta. E se a gente se mudasse para Buenos Aires? Ia ser legal, porque... Não? Mas você vai ver que tem um final legal nessa história. Anyway, a gente adora a cidade. Então a gente pensou, a gente podia se mudar para essa cidade. Afinal de contas, de certa maneira, o nosso trabalho permite isso. A gente faz a maioria das coisas remotamente e tudo mais. E assim a gente construiu um plano para 1 ano e meio depois ir para lá. Só que nesse processo, quando a gente estava ali naqueles últimos 6 meses, chegou a hora de resolver como que a gente faz para levar as coisas para lá. E aí, só para contextualizar de novo, nessa época, a gente trabalhava num apartamento, que era o apartamento que a gente morava, era um apartamento grande porque eu tenho o meu negócio, ela tem o negócio dela, e tinha todo mundo trabalhando naquele apartamento. Então era grande porque era a nossa casa e mais 2 empresas, vamos dizer assim, naquele lugar. Então a gente tinha uma estrutura grande. A gente falou assim, bom, como é que a gente leva esse negócio todo para Buenos Aires? Foi aquele momento que a gente começou a descobrir, pesquisar, quanto custa levar as coisas para lá. E como vocês podem imaginar, custa muito mais do que a gente imaginava. Conclusão da história, a Paty teve a brilhante ideia, e se a gente vende tudo e chega lá, compra o que a gente precisar de fato? Brilhante ideia. A menos pelo fato de que dá um trabalho do cão vender tudo. Mas a gente deu um jeito. E a gente eventualmente foi. No que a gente foi, a gente chega lá e descobre que a gente chegou exatamente no finalzinho de dezembro e é quente para burro em Buenos Aires nesse momento e a gente odeia calor. Essa, inclusive, era uma das razões pelas quais a gente queria sair da nossa cidade. Então, a gente foi mais para o sul, foi para Bariloche. E quando a gente estava lá em Bariloche, que aí já é um lugar mais fresquinho, bacana, não sei o quê, eu comecei a relaxar um pouco, porque foi todo um estresse até chegar ali. E eu comecei a ler alguns livros, e um desses livros era um livro sobre viagem. E esse livro sobre viagem não era um livro sobre turismo, era um livro sobre viagem como filosofia de vida. E foi a primeira vez que eu encontrei com esse conceito de pessoas
que passam a vida inteira meio que vagando pelo mundo. Ou seja, elas passam determinada quantidade de meses num lugar, depois vai para outro, depois vai para outro. Então, elas não têm uma casa fixa, como a maioria das pessoas. Eu, até então, nunca tinha pensado nisso, nem sabia que isso era possível, e achei o conceito fascinante, especialmente por conta de um trecho desse livro que eu li que eu achei fantástico. E esse trecho parece que é atribuído a Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: a pessoa que não viaja é como se ela lesse um livro e nunca saísse da primeira página. Porque, no fundo, ela só conhece um pedacinho muito pequeno da história. O mundo é tão grande e tem uma história tão vasta, e a pessoa nunca saiu da primeira página, porque ela não viaja. E eu fiquei intrigado com aquilo. Eu falei, uau, eu não posso ficar só na primeira página, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. E eis que, naquele momento, eu olhei para a nossa situação muito peculiar, porque a gente já tinha saído de casa e não tinha absolutamente nada, e eu me perguntei, o que nos impede de partir e sair por aí, nessa altura do campeonato? A gente já não tinha mais nada, se você já não tem mais nada, então nada te impede de sair por aí, não é verdade? E justamente por conta disso, dessa situação muito particular, que não tinha sido planejada, mas acabou sendo assim, a gente acabou decidindo sair. E nos últimos quase 4 anos, a gente rodou uma grande quantidade de países e cidades, volta e meia ficando alguns meses no lugar, volta e meia ficando mais curto e assim por diante. Então, no final das contas, o que pode ser um final feliz para alguns, a gente nunca acabou se mudando de fato para Buenos Aires. A gente continua vagando pelo mundo até hoje. Mas, por que eu falei dessa história toda? E antes disso, deixa eu comparar um pouco com a vida normal, como nós todos costumamos viver de um modo geral. Ela funciona assim. Quase que um script bem definido sempre, tá? A pessoa nasce, ela vai para a escola, ela vai para a faculdade, ela eventualmente compra um carro, porque ela arrumou um estágio, então ela já deu a entrada ali no carro. Ela, eventualmente, depois da faculdade, ela acha um trabalho. No que ela achou um trabalho, ela já pode entrar no financiamento da casa. E, dado que ela já está nessa situação, ela provavelmente já tinha uma namorada, né, ou um namorado, e naquela altura já está pensando em casar, daqui a pouco já casou, e um fenômeno que acontece imediatamente... Vou falar alguma coisa aqui sobre casamento, porque eu preciso fazer um parênteses sobre isso. Talvez vocês já tenham observado isso, é difícil observar isso, mas pode ser que tenha acontecido. Tem que ter uma certa perspicácia. Quando você está namorando... O que as pessoas mais perguntam para você? E aí, quando você vai parar de enrolar a menina? Quando é que você vai casar? Isso acontece, é raro, mas às vezes acontece. E imediatamente após o casamento, existe um outro fenômeno que acontece também, em que vem uma pergunta semelhante, só em alguns casos. Eles falam assim, e aí, quando vem o netinho? Ou, dependendo aí de quem pergunte, quando vem o filho e assim por diante. Então, naturalmente, as pessoas têm os seus filhos logo em seguida. Esse script é um script que funciona para quase todo mundo. E ele já foi preparado para você e já está prontinho. Quando você nasceu, esse script já estava definido para você e a maioria das pessoas segue esse script. Eu estou dizendo que ele é errado? Não. Eu estou dizendo que ele é o natural, vamos dizer assim. Bom, eis que, em algum momento, você fala assim, eu também queria sair pelo mundo. E a pergunta é, dá para botar isso tudo na mochila e sair pelo mundo? E aí é que começa a complicação. Porque você já está tão enrolado com tanta coisa, quando você já tem... Você não precisa ser muito mais velho. Você precisa estar ali só no início, vamos dizer assim, da sua época de trabalho. Você provavelmente já está tão enrolado com um monte de coisa que vai ser difícil você poder sair por aí. Não porque, obrigatoriamente, você tivesse que se enrolar, mas acaba acontecendo isso. Então, eu comecei a suspeitar o seguinte, será que a vida, como a gente vê normalmente, é o famoso big design up front? Ou seja, a gente já tem um plano traçado para a gente já no início. A gente nasceu, já tem todo esse plano traçado para a gente. Bom, vamos lá. Por que eu estou falando essa história toda? Porque ao longo do tempo eu acabei me percebendo que viajar e desenvolver software tem uma semelhança bastante grande. Porque os dois, na prática, são como se fosse um processo de descoberta. A gente tem mania de saber... a gente tem mania de achar que a gente sabe
o que a gente quer fazer com um software, ou que a gente sabe o que a gente quer construir com um software. Mas, na verdade, não é muito assim que funciona, não. Na verdade, a maior parte do tempo, a gente vai descobrir ao longo do caminho. E é um pouco como acontece com uma viagem. Numa viagem, você não sabe exatamente o que você vai encontrar, o que vai encontrar pela frente. O que, aliás, é o que torna viajar extremamente interessante. Você tem uma ideia do que pode vir a encontrar, mas você não sabe exatamente. E as surpresas que acontecem ao longo da viagem são grande parte da beleza do negócio. Muito bem. Em software, uma das grandes questões que aparecem é: eu estou fazendo a coisa certa? Esse é o maior problema em software. Até que ponto eu estou ou não fazendo a coisa certa? Essa é a grande pergunta de ouro, né? E por que isso? Porque ao longo do caminho as prioridades vão mudando. E é exatamente o que acontece com a viagem. Veja, a gente saiu para ir até Buenos Aires. E no meio do caminho, a nossa prioridade mudou completamente, simplesmente porque eu li uma frase no livro. E isso fez mudar completamente a ideia do negócio. E vocês não acham que isso acontece com software? Claro que acontece com software. Exatamente a mesma coisa. As prioridades, elas mudam completamente à medida que a gente aprende mais e avança mais naquilo dali. Exatamente como, eventualmente, acontece com uma viagem. Porém, existe uma questão importante aqui. Nem sempre a gente pode fazer as mudanças que a gente quer no meio do caminho. E verdade seja dita, a maioria das vezes a gente não consegue. Por quê? Porque a gente, eventualmente, já começou a viagem comprometido demais com alguma coisa. E o que eu percebi com o tempo, seja viajando, seja fazendo software, é que quanto mais leve for a nossa mochila, quanto menos coisa a gente carregar na prática, mais a gente consegue mudar de rumos no meio do caminho. Isso vale tanto para a viagem quanto para software, exatamente do mesmo jeito. Eu sei que é uma tentação enorme sair com um monte de coisa, tanto no caso da viagem quanto no caso do software. Mas isso tipicamente nos impede de mudar no meio do caminho. E para falar de um caso agora especificamente de software, onde isso tudo que aconteceu, tem um caso muito emblemático, que foi um dos primeiros projetos em que a gente esteve envolvido, que foi com a Vale do Rio Doce, em que bastou uma iteração de 2 semanas para botar por água abaixo 2 anos de preparação sobre o que aquele software deveria fazer. Então, essa é uma empresa grande que passou 2 anos definindo o que o software deveria fazer, mas que, por uma série de razões, acabou fazendo esse desenvolvimento com XP. E assim que terminou a primeira iteração, e eles tiveram acesso a um código que eles puderam usar, de fato, mas uma iteração muito leve, em que, no fundo, a gente fez muito pouco, mas só aquele pouco para resolver o problema da iteração. Eles chegaram à conclusão de que tudo aquilo que eles tinham planejado era completamente estapafúrdio. Por que era estapafúrdio? Porque a linguagem, a maneira de fazer, tudo aquilo não batia com o que os usuários iam conseguir usar depois. E eles fizeram toda uma mudança enorme por causa disso. E depois, ao longo do projeto, aconteceu uma coisa ainda mais emblemática. Eles se deram conta de que valia a pena pegar todo o resto do tempo do projeto e se dedicar a um requisito que jamais sequer foi contemplado antes do início do projeto. Você tem ideia de uma coisa dessa? Você começa fazendo um projeto que é para resolver uma coisa, no meio do caminho você descobre que a coisa que realmente importava, você nem sabia no início do projeto. E você muda completamente o rumo para fazer aquilo dali. Você fala, mas isso é um desperdício. Não é um desperdício. Se no meio do caminho você descobre o que realmente importa, porque, de novo, a grande pergunta em software é, o que é que realmente importa? E essa é uma pergunta que a gente consegue responder e mudar de rumo se a gente estiver indo leve o suficiente. Bom, uma pergunta que as pessoas me fazem muito quando se fala, você viaja pelo mundo, você precisa ser rico para fazer? Aliás, desculpa, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Você precisa ser muito rico para fazer isso. E não é verdade isso. Eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Existe um conceito na economia chamado de arbitragem. Não é a do futebol. É um outro tipo de arbitragem. A arbitragem funciona quando você ganha dinheiro num país onde a moeda é mais forte e você gasta dinheiro num país onde a moeda é mais fraca. Então, imagina, por exemplo, uma situação em que você é empregado aqui no Brasil para uma empresa, por exemplo, na Inglaterra. Então, você ganha o seu salário em libras valem bem, e você gasta no Brasil.
tudo bem, o Brasil é muito caro, então talvez não compense muito. Mas, anyway, você ganha numa moeda muito forte e você gasta numa moeda mais fraca, você tem, vamos dizer assim, uma diferença que pode te dar, vamos dizer assim, condições de fazer coisas que até então você não imaginava. Uma coisa mais realista para o nosso caso, imagina que você ganha em reais e você vai morar na Argentina. A Argentina está numa crise danada já tem um tempo. Os seus reais valem muito lá e, portanto, você com menos reais, você consegue fazer muita coisa lá. Isso é o conceito de arbitragem. Ganhar num país, gasta num outro país. Muito bem. Isso é uma coisa que pode te ajudar a viajar por aí. E a gente já vai chegar na parte do software. Uma outra coisa é em relação a contas fixas. Já repararam como é caro viajar? Como é caro sair de férias? Por que é caro? Porque quando você sai de férias, você pega todas aquelas contas que você já tem no dia a dia e você vai continuar pagando durante as férias. E, além delas, você também vai pagar as contas da viagem. Você vai pagar a conta de passagem, vai pagar a conta do hotel e escambau a 4. Então, é claro que viajar é muito mais caro. A menos que você não tenha mais as contas fixas. Se você não tiver mais as contas fixas, não tem problema. Você pega o dinheiro que você gastava nas contas fixas e coloca na passagem, no hotel, na hospedagem, assim por diante. Muito bem. Se você é uma pessoa como eu, homeless, jobless, se você não tem emprego e não tem casa, então você não tem conta fixa. Muito bem. Essa é a nossa realidade. Como a gente não tem que gastar o dinheiro mais no Brasil, o dinheiro que a gente gastava aqui, a gente gasta lá fora. Eu fiquei mais rico? Não. Eu apenas mudei a forma de gastar o dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem uma relação importante com o software. Bom, qual que é, talvez, o grande problema da vida tradicional, especialmente aqui no Brasil? Ela é cara, porque o Brasil é muito caro. Então, se você paga suas contas aqui, lamentavelmente, essas contas vão ser caras. Mas não é só isso. Uma coisa que vai acontecendo ao longo da nossa vida é que ela vai ficando cada vez mais inchada. Ou seja, a gente vai acumulando coisas e a gente vai acumulando compromissos. E a vida vai ficando mais cara por causa disso. Porque a gente antigamente tinha um carro mais simples, agora a gente tem um carro mais uau, que tem um seguro mais caro, que tem um IPVA mais caro. Antigamente a gente vive... Entenderam a ideia? Bom, e quando você vai inchando, você vai, e não, sobretudo não tendo feedback, você perde um pouco a habilidade de ver onde acontecem desperdícios, né? Porque vai ficando cada vez mais inchado. E o que você faz? Você tenta ganhar mais dinheiro para compensar aquilo dali. Bom, por que é caro fazer software? Fazer software é caro pela mesma razão que a vida tradicional pode ser bastante cara. Ele é caro porque a gente tem ciclos tipicamente muito longos de feedback. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe que, de repente, está gastando dinheiro na coisa errada. E uma das coisas que eu acredito que são das mais brilhantes em desenvolvimento ágil é justamente isso. Se você consegue introduzir feedbacks curtos, você descobre muito rápido que você estava gastando na coisa errada. Como eu falei no caso da Vale. Em 2 semanas, os caras descobrem que eles estão gastando dinheiro na coisa errada. Isso é uma distinção importante de fazer entre fazer a coisa errada e fazer errado alguma coisa. Fazer errado alguma coisa é, por exemplo, quando você tem um bug no software. Isso é ruim? É péssimo. Agora, fazer o que não deveria ter sido feito, para começo de conversa, é muito pior. Tá? Então, por que a maioria dos projetos de software é caro? Porque a estrutura é tipicamente muito inchada. Se você, de novo, consegue deixar o pacote o mais leve possível, a tendência é que você consiga avançar com um projeto de software de uma maneira muito mais racional do ponto de vista de gastos também. Mas existe uma outra coisa ainda mais importante, na minha opinião, que é a questão de habilidades. Vocês provavelmente já ouviram essa frase de que um programador, eventualmente, pode ser 10 vezes mais produtivo do que um outro programador. Um programador muito, muito bom, ele pode ser 10 vezes mais produtivo do que o outro. O que isso significa exatamente? Significa que ele digita código 10 vezes mais rápido do que o outro? Absolutamente não. Isso significa que ele simplesmente evita fazer coisas 10 vezes mais do que o outro. Como assim? O cara que é realmente bom, ele concebe soluções que simplesmente demandam menos esforço. Elas, de repente, fazem menos coisas, mas elas fazem as coisas que realmente importam.
Então, não é uma questão de quão mais rápido você é uma questão de o quanto você consegue usar a cabeça para maximizar a quantidade de coisas que você não vai fazer e ainda assim vai resolver o problema. Isso é que faz com que um programador seja 10 vezes mais rápido que o outro. Só que isso é habilidade. E como é que você desenvolve essa habilidade ou como é que você consegue trazer para a sua equipe as pessoas com maior habilidade? Inclusive, é uma discussão que eu estava tendo agora há pouco ali fora com o Mauro. Porque é muito difícil para uma empresa reter as melhores pessoas. Ter essas melhores pessoas é extremamente difícil. Mas importa se você conseguir. Porque senão, se você tem pessoas que não são as melhores, você sempre vai ter muito desperdício, porque você está fazendo um monte de coisa que simplesmente não importa. Muito bem. Essa história toda que eu contei para vocês de sair pelo mundo tem um problema. É extremamente imprevisível. Já parou para pensar? Porque imagina se você, de um dia para o outro, acorda num lugar estranho, cheio de gente esquisita. E aí? Já pararam para pensar nisso? É assustador, não é? Você sair por aí pelo mundo, pode parecer tudo muito bonito, mas ao mesmo tempo é bastante assustador. E outra, até que ponto você vai ter oportunidades interessantes ao longo do caminho, seja para o seu negócio, para o que quer que seja. E os riscos, já pararam para pensar que você pode acabar parando num lugar extremamente perigoso? Como é que você faz para viver numa situação dessa? Mas existem outros riscos que talvez a gente não tenha pensado. Pode ser que os lugares sejam extremamente bonitos. E as pessoas podem ser extremamente legais. E pode ser que a cultura seja muito legal e que tudo seja muito barato. Só que o problema que eu estou tratando aqui é imprevisibilidade. E a grande vantagem da vida como a gente está habituado a vê-la é que a vida tradicional, ela é mais previsível. A gente tem noção do que vai acontecer. E na boa, vou falar uma coisa a respeito de seres humanos para vocês. Aparentemente, eles adoram segurança. E adoram quando as coisas são previsíveis. Seres humanos, de um modo geral, não gostam de coisas imprevisíveis, a menos que sejam as coisas imprevisíveis que eles escolhem. Tá? Mas, de um modo geral, as pessoas gostam de coisas bem previsíveis. Muito bem. Então, qual é a vantagem de você passar a vida inteira no mesmo lugar? Você já conhece a sua cidade, eventualmente você já conhece as pessoas daquela cidade, e eventualmente você faz alguma besteira aqui. Então, você, de repente, já conhece aquelas pessoas, você já conhece que tipo de oportunidades você pode ter ou deixar de ter naquela cidade. E, inclusive, você conhece até mesmo os problemas de insegurança daquela cidade. Vou abrir um parêntese rápido aqui. As pessoas me perguntam muito, Vinícius, não é muito perigoso sair por aí? Tem lugares muito estranhos no mundo. Como que você tem coragem de fazer uma coisa dessa? E eu falo, amigo, na boa, eu morava no Rio. Só para você saber. Tipo, pois é. Então é isso. Você também já conhece o governo. E por que eu falo do governo? Abrindo um outro parêntese. As pessoas falam assim, aqui no Brasil o governo é ruim. Lá fora é que é bom. Olha aquele país lá. Lá o presidente é muito bom. Como eu falei para vocês, eu andei em alguns lugares aí pelo mundo. Um bocado de cidades, pouco mais de 60 países. E, na maioria dos lugares, a gente conseguiu conversar com as pessoas. Conversar mesmo. A gente não estava fazendo turismo. A gente ativamente tentava conhecer pessoas, sair com elas, conversar com elas. E eu reparei com o tempo que tem um tema que é um pouco recorrente. É o tema do governo. Por quê? Porque eu descobri que em cada um desses 60 países, se você der 5 minutos para a pessoa vai começar a reclamar horrores do governo. Não existe nenhum lugar do planeta onde as pessoas não odeiem o governo. Mas a vantagem de você morar sempre no mesmo lugar é que você já conhece o seu governo. E você também já conhece a cultura do lugar. E você eventualmente já tem uma casa. E você eventualmente já tem um emprego. E você eventualmente já tem uma família, já tem amigos. Está tudo resolvido. Porém, e se você cansar dessa cidade? E esse é um ponto que as pessoas muitas vezes não param para pensar. E aconteceu com a gente.
eu também sou novo, quer dizer, desculpa, eu também sou estrangeiro em Niterói, onde a gente morou por muito tempo. E eu, quando fui para lá, adorava a cidade. Sabe o que aconteceu ao longo do tempo? A cidade foi mudando. Eu também fui mudando. E eu comecei a descobrir cada vez mais que eu não tinha muita afinidade com aquela cidade. E aí vem uma pergunta: vocês já pararam para pensar que talvez você tenha vindo nesse mundo não exatamente na cidade que é a cidade que foi feita para você? Existe uma chance disso ter acontecido. Existe. Aconteceu comigo, acontece com outras pessoas também. Então, se você começa a sair por aí, de repente você descobre que existem outras cidades que têm tudo a ver com você. No meu caso, uma delas é Buenos Aires, a outra é Istambul, na Turquia. Bom, existem outras coisas que podem acontecer, mesmo na vida tradicional, super previsível. Como é que faz se você perde o emprego? Ou como é que faz se em todo aquele negócio todo bonitinho você lida com um divórcio? Ou e se o governo piora? Tem um pessoal na Argentina que conhece um pouco esse assunto. Na Venezuela também. E pode acontecer, inclusive, de você se entediar. Bom, entediar é uma coisa interessante. Não sei se vocês sabem, mas eventualmente as pessoas se cansam. Se cansam daquele lugar, se cansam daquelas pessoas que estão à volta dela, elas simplesmente se cansam e ficam entediadas. E uma das coisas que eu descobri que é muito interessante a respeito de você viajar pelo mundo é que você sempre tem um outro negócio novo ali que te impede de cansar, porque você mal acabou de conhecer, não dá para você ficar cansado de uma coisa que você conheceu ontem, mas dá para você ficar cansado de uma coisa que tenha anos que você lida com ela. Muito bem. Por que essa história toda? Porque esse é um grande dilema o tempo todo em software também, que é essa questão de o que a gente faz? A gente segue um plano ou a gente se adapta à realidade? E aí em software existe esse negócio chamado o paradoxo da previsibilidade. O paradoxo da previsibilidade diz o seguinte: se você quiser, não é se você quiser, é que no fundo, você não consegue ter previsibilidade, nem no software, nem na vida, nem em viagem, nem em absolutamente coisa nenhuma. E isso é terrível, porque quando você começa um processo de software, você realmente gostaria de atingir aquele negócio lá para o qual você se propôs, até porque fazer software é caro para dedéu. E você vem aqui me dizer que não dá para ter previsibilidade, isso não é uma coisa muito legal de se dizer. Porém, existe uma coisa que consegue, vamos dizer assim, lidar com essa questão muito bem. Existe uma diferença muito grande entre plano, o substantivo, e planejar, o verbo. O substantivo plano não é tão útil quanto o verbo planejar. Porque o substantivo plano lida com alguma coisa fixa. Você criou um plano, o plano está lá, beleza. Planejar é uma coisa ativa. E é uma coisa que tem a ver com priorizar, decidir o que é a coisa que eu posso fazer hoje que mais pode gerar resultado e me levar no caminho que eu quero. Planejar é extremamente útil, plano não tanto. Então, veja bem, uma das coisas que você pode fazer, seja na vida, seja numa viagem, seja no software, para ajudar muito nessa questão de você chegar aonde você quer, apesar dos imprevistos, é você aprender rapidamente. E isso, não existe situação que me mostre isso mais claramente do que na questão das viagens. Eu vou relatar para vocês uma coisa que aconteceu exatamente como ela aconteceu em abril desse ano. Em abril desse ano, eu e a Paty estávamos em Budapeste, e a gente tinha um voo para Moscou 2 dias depois, que eu comprei porque tinha uma passagem barata e eu achei em outro lugar, comprei algumas semanas antes. Só tem um problema. Daqui a 2 dias a gente está indo para Moscou. Sabe o que eu sei sobre Moscou nesse momento? Exatamente nada. Tipo, nada é nada. Eu sei que eu tenho uma passagem, eu chego lá daqui a 2 dias, daqui a 10 dias a gente volta, e sobre o lugar e sobre a Rússia de um modo geral, eu sei nada. Eu tenho, então, 2 dias para fazer o que eu tenho que fazer em Budapeste, que obviamente é curtir a cidade, conhecer e tal, não sei o quê, e além disso, aprender sobre, por exemplo, se eu vou para essa cidade, onde vale a pena eu me hospedar? Por exemplo, se eu estiver indo para Rio de Janeiro, eu gostaria de saber de antemão que, por exemplo, a Rocinha não é a melhor opção.
acreditem, existem outras rocinhas pelo mundo, então eu preferia saber de antemão que lugares são esses em Moscou que eu não devo ir. Então, uma das coisas que acontece no meu dia a dia é que, quase que da noite para o dia, no espaço de algumas horas, eu preciso aprender tudo o que eu puder a respeito da cidade para a qual eu estou indo. Sabe Matrix? Aquele negócio... É mais ou menos isso que eu precisava. Infelizmente eu não tenho, mas eu precisava de algo assim. E o que eu faço é, eu entro na internet e começo a estudar que nem um alucinado. Esse dia, inclusive, lembro, a Paty estava meio gripada, eu falei para ela, olha, vai dormir, não espera, porque eu vou levar um tempinho aqui procurando umas coisas. E é sempre assim. Algumas horas que eu passo ali estudando e dissecando e não sei mais o que, eu consigo descobrir, em qualquer cidade do mundo hoje, qual é a melhor parte da cidade para ficar, como é que eu consigo um lugar barato naquela cidade, como é que eu me movo pela cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rússia tem um negócio um pouquinho chato. Chama-se russo, o idioma. E ainda mais chato é aquele outro negócio que está associado ao idioma, que é o alfabeto. Chama-se cirílico, e não é igual ao nosso, embora tenha letras iguais às nossas, o que ferra ainda mais com a história toda. Bom, não é exatamente trivial se mover num lugar assim, mas isso tudo tem que ser aprendido no espaço de algumas horas. Como é que eu fiz isso? Eu me acostumei a fazer isso ao longo dos anos. Então, é nisso que eu falo para vocês. Habilidade, treino em aprender rapidamente é o que muda tudo. E não muda tudo só em viagem. Sobretudo, muda tudo em software. O que as pessoas fazem, por exemplo, com software? Tem qualquer dúvida? Você precisa saber o quê? Inglês, Google e, de um modo geral, Stack Overflow. E você provavelmente vai sair de qualquer roubada que você tem quando o assunto é software. Não é verdade? A grande questão em software é a sua habilidade de aprender rapidamente e se adaptar a qualquer situação que seja. Aliás, vale dizer que, se você me perguntar, Vinícius, de todas as ferramentas que você usa para viajar pelo mundo, disparado, qual é a que é assim, a mais importante de todas, assim, sem a menor sombra de dúvida? E eu vou te falar, sim, 10 vezes mais importante do que qualquer outra, é simplesmente inglês. Inglês é a ferramenta mais importante, disparado. É a ferramenta que eu vou precisar o tempo todo para estudar para o que quer que eu vá fazer. Diga-se de passagem, software é quase a mesma coisa. Um exemplo do que acontece muito por aí pelo mundo, golpes com turistas. Não acontece só aqui. Acontece também em países ditos civilizados. Por exemplo, se você for para Paris e você estiver lá admirando o Rio Sena, você vai notar que uma aliança caiu ao seu lado. E uma pessoa vem de lá e pergunta, olhe, essa aliança não é sua? E você diz, não. Olha, mas... E dali começa um golpe. Esse golpe é extremamente conhecido. Ele acontece desde a Revolução Francesa. Praticamente. Mas você só vai saber se você tiver estudado isso de antemão. O que é exatamente o que eu faço. Mas a maioria das pessoas não faz. Então elas caem no golpe. Exatamente como elas cairiam num golpe no Rio ou em qualquer outro lugar do mundo. Se você estudar, você não cai no golpe. Vou pular isso aqui porque não tem muita importância. Muito bem. Então, o que eu queria dizer para vocês nessa história toda é o seguinte. Em software, assim como na vida, assim como em viagem, vale sempre a mesma coisa. Se você quiser ter no final da história exatamente algo que seja útil, não necessariamente o que você havia planejado no início, porque provavelmente você vai mudar de ideia no meio do caminho. Mas se você quiser algo que realmente seja útil, você provavelmente vai querer levar com você, de novo, poucos itens, mas muita habilidade para se adaptar rapidamente a qualquer situação. Mas, Vinícius, espera aí. A história de viajar pelo mundo é completamente alucinada. Porque você tem que levar em conta que coisas podem dar errado. Por exemplo, você pode ficar doente. Ou, ainda pior, a sua esposa pode ficar doente. E tem mais coisas. Alguém no Brasil pode ficar doente e você pode até ter que voltar. E, inclusive, pode acontecer de os negócios irem mal e impedir você de continuar fazendo o que você faz. E a pergunta é, como é que você faz isso? Você é simplesmente maluco? Basta ter coragem e sair por aí? Mas
o que é coragem exatamente? Já pararam para pensar sobre isso? O que é coragem? E eu vou dizer para vocês o que é coragem. Isso é coragem. Aqui a gente tem um cidadão que está usando um exemplo típico de coragem e insensatez. Ele tem esse plano brilhante de se lançar do prédio e permanecer vivo depois disso. Normalmente não funciona. Existe um outro cidadão aqui que tem um plano onde ele usa coragem e o que eu chamaria de confiança. Confiança em quê, Vinícius? Confiança nos mecanismos de proteção dele. Coragem não é, desculpem a expressão, porra louquice. Coragem é confiança nos mecanismos de proteção que você tiver estabelecido. Bom, o que significa, por exemplo, no meu caso, esse tipo de mecanismo de proteção? Bom, se você tiver alguma reserva financeira, antes de você começar a fazer essa maluquice e sair pelo mundo, se der alguma coisa errada, você pode pegar essa reserva financeira para tentar resolver o problema que você tenha. Se ela for suficiente, dependendo do tamanho do problema, você consegue resolver. Exemplo, você tem que voltar para o Brasil correndo por alguma razão, você tem que comprar uma passagem que vai sair muito caro. Beleza, se você tiver uma reserva financeira, você consegue fazer isso. E, claro, antes da gente sair por aí, a gente fez isso. Mas ainda mais importante é você ter, de novo, habilidades. Porque uma outra forma de resolver a passagem muito cara é, se você for muito hábil e muito treinado nisso, quem sabe você não consegue arrumar a passagem barata da noite para o dia. Simplesmente porque você já treinou tanto que você tem as manhas para fazer isso. Eu ainda não tenho. Se alguém tiver, me ajuda aí, porque vai ser bem útil. Relacionamentos. Essa é uma parte muito importante. Se você tiver relacionamentos fortes, ao redor do mundo, o que vai acontecer? Você tem amigos, não tem? Amigo é legal, não é? Porque quando dá um problema, você fala, amigo, dá uma ajuda aqui, pelo amor de Deus. É a mesma coisa. Se você tiver isso espalhado pelo mundo, na hora que der um problema, você pode recorrer ao amigo. Então, não se trata apenas, quando a gente fala de proteção, não se trata apenas de você ter, por exemplo, uma reserva financeira, embora isso seja relevante. Se trata em ter, de novo, habilidade e relacionamentos. E eu queria só fazer um parênteses rápido aqui. Vocês já pararam para pensar, na vida de vocês, qual é a única coisa, ou quais são as duas únicas coisas que podem te proteger para o resto da vida? Mesmo que aconteça a maior das catástrofes, o que é que pode garantir que você sempre vai estar em paz? Não é um emprego público, infelizmente não é. Tampouco é a reserva financeira que eu falei, porque a qualquer momento alguém pode ir lá e pegar esse dinheiro. Não é. Porque o problema do emprego público é que alguém pode tirar de você. O problema do emprego privado é que alguém pode tirar de você. O problema de uma reserva financeira é que alguém pode tirar de você. Mas tem duas coisas, as únicas duas coisas que ninguém, jamais, em nenhuma hipótese, vai conseguir tirar de você. Suas habilidades e os seus relacionamentos. Se você construir isso ao longo da vida, jamais você vai ter problema. Porque você sempre vai ter essas duas coisas para te salvar de qualquer problema. Muito bem. Numa vida mais tradicional, se você parar para pensar, os riscos são bem menores. Porque, em termos de casa, por exemplo, eu estou por aí pelo mundo, pode muito bem acontecer de da noite para o dia eu não conseguir um lugar para dormir. E isso já aconteceu, inclusive. Não foi legal. Isso pode acontecer, mas isso não vai acontecer com você que já tem a sua própria casa. Não vai acontecer, talvez, de você perder o seu emprego porque você tem um emprego estável. Mais ou menos. Se você já conhece a cidade, você também tem menos risco. Muito bem. Software. Essa questão é uma questão importante em software, porque a gente fala assim, mas é legal você poder se adaptar em software, poder mudar as coisas, mudar de home, escambar a 4, a menos pelo fato de que as coisas quebram se você fizer isso. E como você lida com o fato de que as coisas quebram. E a gente sabe exatamente como se faz isso. A gente faz isso, de preferência, com testes automatizados. E por que especificamente testes automatizados? E aí eu vou ter que contar uma outra historinha aqui, que tem a ver com a história que eu já contei também outras vezes, num outro cenário, mas é a história do vilarejo. O vilarejo é o seguinte, tinha um lugar lá onde vivia uma pequena comunidade de pessoas e não havia água. E essas pessoas, elas precisavam naturalmente de água, e o único lugar que elas conseguiam água era num açude perto dali. Perto não, alguns quilômetros dali. Então, todo dia de manhã, a pessoa levantava, pegava um balde, ia no açude, trazia para sua casa, e assim ela tinha água para fazer as coisas daquele dia.
Até que aquela comunidade resolveu se reunir e pensar numa solução brilhante para isso. A solução era o quê? Vamos contratar alguém da comunidade para fazer isso por nós. A gente constrói um tanque aqui, alguém vai lá no açude, pega a água, bota no tanque e a gente começa a se servir desse tanque. Então foi feita uma espécie de licitação, 2 pessoas ganharam, Pedro e Marcos. Pedro imediatamente se pôs à obra e ele foi lá, comprou um balde e começou a ir para o açude várias vezes ao dia e trazia água. Lá pelo 3º dia, ele viu que ele podia ganhar mais dinheiro, como? Comprou um segundo balde. E lá ele foi com seus 2 baldes, e ele dobrou o seu faturamento da noite para o dia. Ao final de uma semana, você já tem imaginado o que ele fez. Óbvio, contratou um estagiário. Comprou 6 baldes, entregou para o estagiário. Passou aí de um lado para o outro, trazendo a água. Marcos nunca mais foi visto. Por um bom tempo, Marcos sumiu do mapa. E a vida continuou muito bem, porque agora toda hora tinha água lá, todo mundo, né, pagava ali para o Pedro. Até que 6 meses depois o Marcos volta. E aí ele fala assim, gente, tem uma grande novidade para vocês. Nesses últimos 6 meses, eu construí um encanamento que traz a água diretamente do açude para cá. E agora com esse encanamento, se vocês quiserem, dado que a infraestrutura já está pronta, eu posso instalar água na casa de vocês. E pronto, problema resolvido. Eu não preciso dizer, Pedro foi à falência, Marcos ficou rico, não precisava mais fazer muita coisa e ganhava o dinheirinho dele, porque ele criou uma infraestrutura para resolver aquilo dali para ele. A pergunta que eu faço para vocês é, vocês se amarram em ficar testando coisas manualmente? Carregando um balde de lá para cá? Provavelmente não, eu também não. Então, é exatamente a mesma situação. Se você consegue automatizar os seus testes, você criou uma infraestrutura que resolve o problema para você. E fim de papo. E você precisa disso se você realmente quiser fazer software útil, porque você vai precisar mudar no meio do caminho e você vai precisar de coragem. E coragem significa confiança na sua rede de proteção. De novo, coragem não é porra louquice. Vou mudar em software só porque é legal. Não é legal. Só que tem um problema, um detalhe. Teste em software, assim como várias outras coisas, teste é igual a sal. Sal é o seguinte, quando você põe sal na comida, se você botar de menos, não vai ficar legal. Se você botar de mais, também não vai ficar legal. O desafio, quando a gente cozinha, é botar o sal na medida certa. E eu vou te falar, é difícil fazer teste na medida certa. É extremamente difícil. Mas por que eu estou falando isso? Não é porque eu disse que teste é importante, que você chegou à conclusão que você tem que testar para cacildes, que nem um alucinado, e automatizar tudo quanto é coisa, pelo simples fato de que isso também é parte da bagagem que você vai ter que levar. Então, se você faz demais, isso vai ser um problema tanto quanto não ter nada. Justamente porque é igual a sal. Só que tem um detalhe em particular, quando a gente está falando de teste, que é o seguinte. Eu, hoje em dia, percebo que existem quase como se fossem 2 momentos quando a gente desenvolve software. Existe um momento mais inicial, que é aquele momento assim, em que a gente ainda está, sabe, meio que tateando, tentando entender o que a gente vai fazer. E, às vezes, nesse momento, que é um momento em que, de repente, a gente faz algumas telas experimentais, alguns protótipos, mostra para o cliente, fala, cara, é por aí, é mais para lá, é mais para cá. Na boa, frequentemente, nesses momentos, às vezes não faz nenhum sentido nem ter código realmente relevante dentro daquilo ali. Porque, às vezes, algumas telas de Photoshop já vão resolver. Ou uma coisinha muito básica em termos de código vai resolver. Muito menos ter testes para isso. Porque você ainda está num momento que é um momento de entender o que você está fazendo. E existe, às vezes, um outro momento que é assim, não, eu entendi o que eu preciso fazer. E agora eu vou fazer e vou criar o código que realmente vai fazer isso aqui. Nesse momento, o teste é muito importante. Eu só queria fazer essa distinção porque ela realmente existe em software. Às vezes, a gente só está tentando entender o que a gente vai fazer. E quando a gente está tentando entender, nem sempre o teste é muito legal. Então, cuidado com isso. É um assunto mais delicado do que parece. Ágil vai falar para você, teste é incrível, faça. Mais ou menos. Você tem que entender a situação e entender quando cabe mais e quando cabe menos. Não é tão simples assim. A mesma coisa acontece com documentação. As pessoas falam, não precisa fazer muita documentação. Documentação vai pesar na bagagem. Mais ou menos. De novo, quando você está no início e você está tentando entender aquilo dali, não adianta documentar muita coisa. Como é que você vai criar um processo, um procedimento, em cima de alguma coisa que ainda não existe procedimento para aquilo? Porque você ainda está no processo de montar um procedimento.
não adianta muito. Mas mais à frente é absolutamente vital. Quando você já está num processo mais, vamos dizer assim, operacional. Isso eu vi claramente, por exemplo, no meu produto, no Beyond the Net. Quando a gente fez o Beyond the Net, foi um software que a gente levou 3 meses fazendo. Quando a gente fez o Beyond the Net, era, de certa maneira, irrelevante fazer documentação no meio daquele processo ali. Porque a gente estava num processo de descoberta. Porém, uma vez que o software estava pronto, a gente botou na rua e a gente começou a operação dele, e aí muda tudo, não é mais desenvolvimento de software, é o dia a dia do software em uso. Quando isso começa, a documentação ganha uma importância monumental. Então, existem momentos no software. Não é que uma coisa é boa ou ruim, não é que teste é bom ou ruim, e tampouco que documentação é bom ou ruim, mas talvez que existam momentos apropriados ou não apropriados para isso. Por uma questão de tempo, eu vou pular 2 das histórias, eu vou pular para a última, porque eu acho que é a mais importante de todas, só para poder a gente não estourar o tempo aqui. Ok. Uma das maiores constatações que a gente teve nesse processo de viajar é que, realmente, quando a gente, às vezes, chega em certos lugares, é bem esquisito. A gente fala assim, poxa, mas que gente esquisita, que lugar esquisito, que tudo esquisito. Isso acontece também. Com o tempo, a gente acabou reparando que isso não é verdade. Nós descobrimos, através de tentativa e erro, que nós é que somos os ETs. Quando a gente está num país diferente, repare, é difícil constatar isso, mas com o tempo eu reparei que todas as pessoas à nossa volta falavam a língua daquele lugar. Elas conseguiam ler as placas daquele lugar. Eu fui entendendo com o tempo que a gente é que era diferente. Não eram eles. Era a gente que era diferente. Curioso isso. Porque a gente sempre acha que as pessoas são esquisitas. Não, eu sou esquisito. Cheguei aqui no lugar, não falo a língua, não sei o que é esse negócio, essa comida que está aqui no cardápio. Eu não entendo nada. Quem é o esquisito? Sou eu, óbvio. No caso, eu e a Paty. E a questão isso é muito brutal, é muito interessante passar por essa experiência. É uma experiência que te ajuda muito a desenvolver uma certa humanidade, uma certa humildade sobre a sua condição de completo analfabeto e idiota. Em grande parte dos lugares que a gente vai, a gente não tem a menor ideia de uma única palavra na língua daquele lugar. Essa camisa aqui, por exemplo, veio de uma empresa na Polônia. Eu não tenho a menor ideia de qualquer palavra em polonês. Eu lembro quando eu estava lá, eu mais ou menos aprendi obrigado. Mais ou menos. A Paty é melhor nisso. Ela aprendeu uma outra palavra também, que eu me lembro agora. Eu não lembro qual é a palavra. Mas ela aprendeu 2, pelo menos. E, além disso, o nível de analfabetismo é tão grande que, na maioria dos lugares, nem ler a placa dá, porque o alfabeto em si é completamente diferente. Então, assim, quem é que é o problema? Óbvio, somos nós. Bom, claro que nessa questão a gente descobriu que inglês pode ajudar muito, mas nem sempre resolve completamente. Por outro lado, body language é muito bom. Mas teve uma situação, algumas situações, como vocês verão, são mais delicadas, digamos assim, do que outras. Em particular, esse ano, teve uma situação lá em Istambul que foi, se você para pensar, é quase aterrorizadora. Já parou para pensar em cortar o cabelo num lugar em que você não fala o idioma? Sim, é aterrorizante. E então eu fui lá no barbeiro. Oi, tudo bem? Merabá. Merabá eu sei. Pronto, acabou. A gente não se sabe mais nada além disso. Merabá é oi, tchau. Cadeira. Sento na cadeira, suando. O que eu falo para esse cara, né? E aí o cara tá ali terminando um outro cliente e eu tô ali morrendo de medo.
Eis que surge uma pessoa pela porta. Quem é essa pessoa? O Salvador da pátria. Alguém que falava inglês e turco. E aí o nosso amigo vira, o barbeiro, e pede ajuda para o outro para traduzir as coisas. Falei, uau! Beleza, não é hoje que eu vou ficar careca. E aí eu explico para o cara o que eu quero que ele faça. E aí ele vai e a gente começa a interagir ali. E eu, nesse momento, entendi o quão importante é um tradutor. É vital. Alguns meses depois aconteceu a mesma coisa na Sérvia. A gente estava em Belgrado, a Paty foi cortar cabelo, mesmo problema. Felizmente tinha uma mulher lá que fez a tradução, tudo deu certo. Mas hoje a gente tem claro isso, que tradutores podem fazer uma enorme diferença na vida da gente. Mas, só para informação de vocês, porque vocês certamente estão se perguntando, você morre de fome por aí por causa de não falar a língua? Eu descobri que não, e eu testei isso de forma muito eficaz em São Petersburgo. Porque em São Petersburgo, eu e a Paty estávamos com fome, e eu vi que tinha um Subway, sabe? Subway. Então, entro eu pelo Subway. Olho as placas. Sabe aquele lance do Subway, que você vem ali a listinha de pães, aí você tem que escolher qual pão que você quer, qual a carne que você quer, ou qual... cara... Porque assim, não é que eu não quisesse esse... Eu não entendia nem o nomezinho, sabe? Outro alfabeto, um lance meio complicado, cara. Mas aí eu descobri que body language sempre salva, né? Sorriso. Sabe? Madagascar? Smile and wave, smile and wave. Pinguinzinho? Smile and wave. Pronto. Tudo resolvido. Então a resposta de você está dada. Não, você não morre de fome quando você está em outros países. Body language sempre vai te salvar. Esse dedo aqui ajuda muito. Aí você vai ver que a vantagem da vida como a gente conhece, da vida tradicional, é insuperável. Porque aqui a gente já sabe tudo. E nós não somos analfabetos. Afinal, vocês levaram anos na escola superando essa fase. A gente fala a mesma língua, a gente conhece a cultura do lugar, mas isso talvez seja uma armadilha. Porque isso nos faz crer que a gente conhece tudo e que a gente sabe falar a língua de todo mundo. Isso está longe de ser verdade e eu já vou provar para vocês. Não só a gente não sabe falar a língua de todo mundo, como a gente não conhece a língua de todo mundo. Desculpa, não conhece a cultura de todo mundo. E onde a gente vê isso de maneira mais evidente? Quando a gente está fazendo software. Porque clientes naturalmente vivem em outro mundo. Que é um mundo só deles. Um mundo que você provavelmente não conhece. E quando você chega no mundo dele para fazer software, é você que é o ET. Não são eles que são os ETs, embora eu entenda que pareça com muita força que é o cliente. Mas normalmente é a gente, como desenvolvedor, que é o ET. Os clientes realmente falam outra língua. Porque eles têm a língua ali da empresa, a língua daquelas coisas que eles lidam com aquilo dali no dia a dia. Então, nós, desenvolvedores, de fato, somos os ETs. E, às vezes, a gente precisa de tradutores. Exatamente como aquele caso lá da Turquia, às vezes a gente precisa de tradutores. Porque, às vezes, tem gente que conhece a língua do cliente e conhece a nossa língua. E o que eu quero mostrar para vocês com esse caso é que vocês jamais devem desprezar essas pessoas. Se eu tenho cabelo hoje, é porque houve um tradutor lá atrás por mim. Então, o sucesso do projeto de vocês pode estar ligado a isso também. Mas, dito isso, eu acho que existem certas habilidades que o desenvolvedor poderia ter melhor desenvolvidas, né? O desenvolvedor ter... isso foi horrível. Mas, enfim... Eu falei para vocês que, no caso de viagem, inglês é muito relevante. Mas o que seria igualmente relevante no caso de desenvolvimento de software? Porque, de novo, um dos nossos primeiros desafios é simplesmente a gente conseguir se comunicar com esses outros, né, seres, né, do outro mundo, chamado clientes. E esse desafio de se comunicar com eles, a gente pode resolver com técnicas. Existe um cidadão
que há muito, muito tempo atrás, muito tempo, sei lá, quase 100 anos, esse cidadão se chama Dale Carnegie, e ele escreveu um livro que tem um nome pitoresco, para dizer o mínimo. O nome do livro é o seguinte: Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O que você acha de um nome de um livro com um nome desse? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você provavelmente vai dizer, esse livro não é para mim. Mas, ao contrário do que parece, o livro é sensacional. Tanto assim que até hoje continua sendo um dos livros mais vendidos aí pelo mundo afora, porque é um livro que fala sobre justamente empatia, a sua capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa e se comunicar bem com a outra pessoa, e entender o problema dela e assim por diante. Claro que a gente, como software, a gente adora a parte mais técnica, desenvolvimento e tal, mas se a gente realmente quer entender esse outro mundo onde os clientes vivem, de repente é bom dar uma lida nesse livro aí. Não é o único, mas pode ajudar bastante. E pode ajudar também numa outra questão muito crítica, que é vender. Vender não tem nada a ver com software. Tem. E começa desde o mais básico, quando se fala de desenvolvimento ágil. Será que eu consigo vender, de fazer o software, por exemplo, usando um contrato de escopo negociável? Ih, rapaz, não fala disso não. Vender um contrato de software que você possa fazer o projeto de maneira ágil, por si só, é um desafio enorme. Mas é um desafio que você consegue vencer se você desenvolve a sua habilidade de vender o seu peixe. Mas não só isso, tá? Eu falei que os clientes são seres do outro mundo, eles têm a outra linguagem deles, Kanban 4, joia, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que vocês não saibam nada. Vocês podem até falar uma linguagem diferente da dele, mas, às vezes, o que ele faz, da maneira como ele faz, simplesmente é errada ou não é legal. E, no fundo, você sabe uma maneira melhor de fazer aquilo dali. Porque talvez você já tenha passado por aquilo em outros clientes. Então, não é que você não possa contribuir. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, bons desenvolvedores, eles podem contribuir enormemente, não só com a parte técnica, mas, inclusive, com a parte de negócio. Porque eles já viram isso em outros lugares. Desenvolvedores, eles são mais do que apenas desenvolvedores, porque eles acabam aprendendo sobre outras coisas também de negócio. E é importante ter isso claro, porque vocês também têm que desenvolver a habilidade de vender esse peixe de uma solução que parece funcionar melhor, ou que vocês acreditam que funciona melhor, mesmo no âmbito do negócio, que não seja só no âmbito do técnico. Tá? E, por essa razão, também aprender a vender é importante. Então, eu estou falando aqui justamente sobre essa proatividade. Às vezes fica parecendo, quando você fala assim, não, o cliente toma as decisões de negócio e você faz. Não, não é bem assim. O cliente toma as decisões de negócio e você também tem que ter o senso crítico de avaliar até que ponto essas decisões fazem sentido ou não. E se não fizerem, é a sua obrigação levantar a questão e discutir o assunto também. Mas é importante fazer isso na linguagem que o cliente entenda. Um exemplo de um outro mundo, rapidinho, é o exemplo da Paty. A Paty é fotógrafa de casamento e é um outro mundo completamente diferente, mas a gente está falando aqui de se impor, né? Então, muitas das vezes, quando ela vai tirar uma foto, ela olha para o cenário e ela vê que tem alguma coisa ali poluindo o cenário. Ela não perde tempo. Ela vai lá e tira aquele negócio, bota para lá, bota para cá, faz o cenário ficar certo. Isso é a proatividade. Alguns fotógrafos vão dizer, não, tira do jeito que está, escambau. Ela vai lá e bota do jeito que a foto vai ficar melhor. Mesma coisa em software. E só para agora realmente fechar a história toda, isso para a galera aí que de repente pensa em fazer software e fazer produto e assim por diante, né? Startup, essa coisa toda. Eu desenvolvi um produto e no desenvolvimento desse produto eu descobri uma coisa meio que trágica. E tem a ver justamente com a minha falta de habilidade para vender. O que é isso? Quando você está fazendo o produto e é um software, você fica muito concentrado no software. Por quê? Porque esse é o seu core. Isso é aquilo que você faz. Isso é aquilo que você estudou. É sobre isso que você se importa. Então você põe toda a sua força naquilo dali. Mas, a duras penas, eu descobri ao longo do tempo que se você tem um produto, o software, ainda que o produto seja o software,
O software, ele é 0,1% do que importa para você realmente ter algum resultado financeiro como você gostaria. Não passa de 0,1%. Os outros 99%, por sua vez, se concentram em uma única coisa: vender. Não existe nada mais que importe quando você tem um produto de software a não ser vender. Parece drástico, parece exagerado. Acreditem, não é. Se você vai fazer um produto de software, a única coisa que importa é vender. E aí você não vai querer fazer isso, porque, afinal de contas, o seu core é software. Mas eu descobri uma coisa ao longo do tempo. Se você tem um produto de software, se você tem uma empresa que vende isso, na verdade, se você tem uma empresa que vende qualquer produto que seja, na boa, o seu core é vender. Não é fazer software. Acredite, é vender, ponto final. Infelizmente, essa é a minha grande falha com esse produto. Com o tempo, eu me concentrei no software e não aprendi a vender. E ele não é o que ele poderia ser justamente por causa disso. Mas a boa notícia é que existe uma solução rapidinha para lidar com isso aí, que eu já passei do tempo para caramba, mas eu vou fechar agora, juro por Deus. Por que é difícil vender? Porque se você faz software, por exemplo, no meu caso, eu fiz um software que não é para desenvolvedores. Se você vende para desenvolvedores, é um pouco mais fácil, porque você é desenvolvedor, você fala a língua do desenvolvedor, você vende para o desenvolvedor, joia. O que acontece, por outro lado, quando você faz alguma coisa que você quer vender para um público que você não conhece, como é justamente o meu caso? No meu caso, o público são profissionais da área de casamento. Se eu não conheço a linguagem, eu não consigo me comunicar com esse público. Portanto, eu não consigo fazer venda. Entenderam o problema? E, de novo, a importância da linguagem. Recentemente, uma hipótese que a gente levantou para resolver esse problema foi criar um negócio chamado Rádio Bastidores. Rádio Bastidores é um programa de entrevistas, é um podcast que faz entrevistas com profissionais da área de casamento. E por que eu criei esse programa? É porque eu adoro casamento? Não, eu nem casei, para falar a verdade. Eu fiz esse programa porque foi a maneira que eu encontrei de atrair pessoas da área de casamento para estabelecer um diálogo com essas pessoas. Não é que eu já esteja vendendo para essas pessoas, mas é que talvez depois de 6 meses conversando com essas pessoas, eu agora tenha um melhor entendimento e elas tenham uma determinada confiança em mim para que eu possa, então, fazer vendas para elas. Só para vocês terem em mente isso, se vocês estiverem numa vibe de fazer software como algo para se vender, tá? Então, eu vou fechar por aqui. Muito obrigado, isso era o que eu tinha para vocês e é isso.